Bueno, bom, quer dizer, estamos em Introdução à Programação Linear. O exercício 1 foi resolvido detalhadamente. Os exercícios 2 e 3 o monitor resolveu para vocês também, completamente. O 4 a gente resolveu de forma parcial. Então vamos resolver aqui de uma forma mais completa. Tá? Primeiro, graficamente. Certo? A ideia então é desenhar essas duas curvas, certo? Esta daqui, por exemplo, se a gente pensa na fronteira, 2x mais 3y igual a 12, se fazemos y igual a 0, obtemos x igual a 6, e x igual a 0, y igual a 4, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4, 12, e 2 vezes 6, 12 também. Então vamos por 6 por aqui e 4 por aqui, mais ou menos, né? Temos então esta reta e esta região, correto? E temos a outra x mais 2y igual a 10, né? A outra fronteira, x igual a 0, y igual a 5, y 0, x igual a 10, então, por aqui digamos 10 e 5 um pouco mais para cima, de tal forma que nós temos todos estes pontos aqui, ok? Este ponto vamos chamar de P0, então o ponto P0 e o ponto 0, 0. Depois temos o ponto P1 aqui embaixo, que vai ser o ponto 6, 0. Este ponto aqui, ponto P2, vai ser 0, 4. O ponto P3 vai ser 0, 5. Este daqui, P3. Aqui, P2. Vamos chamar este de P4. P4, que vai ser o ponto 10, 0. E finalmente o ponto P5, que é a interseção daquelas duas retas acima. Bom, para encontrar essa interseção, né, vamos tentar resolver 2x mais 3y igual a 12 e x mais 2y igual a 10. Primeira equação, segunda equação. Então, primeira equação menos duas vezes, ou talvez duas vezes a segunda equação menos a primeira equação, cancela x. E duas vezes 4y menos 3y dá y. 20 menos 12, 8. Então, y igual a 8. E x da segunda dígito vai dar menos 6, certo? E verificando na primeira, menos 12 mais 24, 12 também está certo. Então, o ponto seria menos 6, 8. O último ponto aqui, né? E, claro, a função que queremos maximizar está aqui, 10x mais 15y. 10x mais 15y, né? Cujo gradiente é 10 e 15. Vejam que isto é a mesma coisa que 5 vezes 2, 3. Então, de certa forma, é perpendicular a esta curva que tem os coeficientes 2, 3, que é esta daqui. Né? Então, o gradiente de que está nesse sentido e é perpendicular a esta daqui. Então, esta aqui, esta reta, é uma das curvas de nível e é onde vamos ter o máximo. Né? Então, o máximo, as soluções ótimas se encontram no segmento P1, P2. Nesse segmento, né? De P1 até P2. E o valor ótimo é só substituir qualquer um desses valores. Por exemplo, Q em P1, que vai ser igual a Q em P2, ou igual a Q em qualquer valor desse segmento. Né? Ou seja, P1 é 6, 0. Vai dar 10 vezes 6 mais 15 vezes 0, 60. Se eu substituísse no ponto P2, que é 0,4, 15 vezes 4, 60 também. Né?
Então esse vai ser o valor ótimo. Okay? Isso responde qual seria a solução do problema, determinar todas as soluções que são soluções viáveis. Bom, eu acho que aqui temos um problema, né? Que acho que talvez estávamos pensando em soluções básicas, né? E não soluções ótimas. O que seriam soluções básicas? Certo? Isso significa que temos que traduzir o problema e escrevê-lo como problema na forma padrão. Então vamos ter, o sistema vai ser na verdade 2x mais 3y mais w igual a 12 e x mais 2y, vamos chamar de z, tá? Z, x mais 2y mais w igual a 10. Esse seria os pontos na realidade, né? E o ponto P0, né? Nada mais é que o ponto quando x e y valem 0, então z vale 12 e w vale 10, tá? X, y, z, w. O ponto P1 é 6, 0, 6 e 0 aqui. Então z vai ser 0 e w vai ser 4. 6 mais 4 é 10. Temos o ponto P2 é 0,4. Ponto P2 é 0,4. 4 por 2, 8, 0, 4. Perdão, sim. Sim. 0. E W igual a 2, né? Porque Z é 0. Estamos aqui, estamos exatamente aqui. Bom, o ponto P3 é 0,5. 0,5. Então Z, 3 por 5, 15, né? Aqui, menos 3. 0,5, 0. Vejam que esta é uma instrução básica não viável, por exemplo. Estas vão ser então as soluções básicas não viáveis. Viáveis, perdão. Viáveis. Na realidade, eu nem escrevi os vetores coluna da matriz A ainda, né? A matriz A é, na verdade, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 0, 1. Certo? E vemos que justamente combinatória de 4 e 2 são 6. São 6 pontos. E realmente, tomados de 2 em 2, cada par de vetores coluna aqui são linearmente independentes. E cada um destes pontos correspondem a esses vetores coluna, né? Então, realmente, os extremos são encontrados fazendo isso, né? Encontrando os vetores coluna, que são linearmente independentes, igualando a zero as outras variáveis, e encontrando as variáveis naquelas coordenadas dos vetores coluna. E, bom, claro que a gente já encontrou graficamente, a gente já sabe que dessa forma que acontece, então não vamos ir resolvendo cada um desses sistemas, porque estas aqui vão ser essas soluções, né? Bom, P4, voltando para os nossos pontos, P4 é 10, 0, x e y, 10 e 0, e verificando na primeira equação, 20, z tem que ser menos 8, e depois w é 0, e finalmente P5 é menos 6, P5 é menos... aqui, claro, P5 está aqui atrás, né? Menos 6, 8. Menos 6, 8. E lá, na verdade, como é um ponto de interseção das duas, tanto Z quanto W vão ser 0. Né? Então, por exemplo, o ponto P5 é encontrado quando consideramos os primeiros dois vetores coluna. E assim por diante. E cada um destas são, então, funções básicas não viáveis.
não viáveis, porque justamente correspondem àqueles pontos que estão fora de nossa região. Porque tem coordenadas negativas. Ter coordenadas negativas quer dizer que algumas das condições que estão aqui em cima não são satisfeitas. Porque justamente a gente completa isto para ser inigualdades com variáveis positivas. Então, se algum valor é negativo, é porque estamos fora dessa região. Por isso que são soluções básicas não viáveis. E degenerada, como já falamos, se existe uma interseção tripla em algum lugar, ou pior do que isso. Neste caso, a gente tem 3 soluções básicas viáveis e 3 soluções básicas não viáveis. A solução ótima depende, então, da função Q, e vai ser uma das soluções básicas viáveis. Ou mais, dependendo se, neste caso, justamente estes 2 pontos extremos são soluções básicas viáveis ótimas. Portanto, soluções ótimas se encontram em todo este segmento. Então, vejam como em um problema onde transformamos tudo em igualdades, encontrar os extremos se faz de uma forma extremamente simples. Você procura pelos vetores colunas linearmente independentes e resolve cada um desses sistemas, e temos a certeza que estaremos encontrando os extremos, que são chamadas de soluções básicas. Bom, com tudo isto que a gente escreveu, podemos então responder a todas as questões. Determinar todas as soluções básicas, que são soluções viáveis, vão ser então estas 3, do problema padrão, quando escrevemos na forma padrão. Bom, o conjunto de soluções viáveis, vamos para a primeira questão. O conjunto de soluções viáveis é aberto? Não é aberto. Pronto, falso. O conjunto das soluções viáveis é limitado e existe ao menos uma solução ótima. Verdadeiro. Existe uma infinidade de soluções ótimas e o conjunto de soluções viáveis é limitado. O conjunto de soluções viáveis e tudo está aqui. Existem somente 2 soluções ótimas. Na verdade, se a gente falasse 2 soluções básicas ótimas, aí tudo bem. Bem, as soluções básicas existem 6. Vamos escrever aqui para diferenciar uma coisa de outra. Soluções básicas são todas. P0, P1 até P6. As soluções básicas viáveis, existem só 3. P0, P1 e P2. As outras são não viáveis. Agora, se a gente pergunta pelas soluções ótimas, e todo o segmento P1, P2 são as soluções ótimas. Mas as soluções básicas ótimas vão ser só P1 e P2. Porque quando estamos falando de solução ótima, são soluções viáveis por definição. E, bom, aqui estamos falando de soluções ótimas. Então, claro, aqui seria falso. Se a gente tivesse perguntado pelas soluções básicas ótimas, aí sim seriam 2. Existem somente 2 soluções ótimas viáveis e as demais soluções ótimas não são viáveis. Falso. Bom, soluções ótimas viáveis é redundante ótimas viáveis. Talvez se ele falasse por soluções básicas viáveis, se essa fosse a questão, talvez houve aqui confusão de frase, também seria fácil, porque são 3 as soluções básicas e viáveis.
existe uma infinidade de soluções ótimas viáveis. Bom, se estamos procurando pelas soluções ótimas, sim, seria verdadeiro, né? Porque é todo o segmento. O problema é ter uma solução básica degenerada? Não temos soluções básicas degeneradas, né? Então, a gente tem que só que se acostumar com a nomenclatura e depois fica fácil interpretar que é isto, que é aquilo, né? O interessante da dimensão 2 é que podemos enxergar o significado dessas soluções básicas aqui dentro, né? Estes vértices aqui continuam sendo vértices lá no espaço de dimensão 4 quando aumentei duas variáveis. É isso também que é muito interessante. Okay? Claro, quando temos mais de 2 dimensões, a gente não pode fazer o desenho, mas agora já sabemos como encontrar estes pontos. Aqui encontramos, claro, graficamente, mas em teoria podemos encontrá-los olhando para estas coisas, para os vetores coluna.